Milionário volta de uma viagem, mas encontra uma estranha vivendo secretamente em sua casa. Gabriel Nogueira era um homem que tinha tudo que muitos desejavam: dinheiro, status e uma mansão luxuosa na Vila Olímpia, um dos bairros mais sofisticados de São Paulo. Após uma viagem de 2 meses pela Europa, onde fechou negócios milionários e aproveitou para escapar da rotina, ele finalmente estava de volta. Contudo, ao cruzar os portões de sua propriedade, algo parecia diferente. Assim que o motorista estacionou o carro, Gabriel desceu e ficou parado por um momento. A mansão estava silenciosa demais. Ele achou estranho porque sempre mantinha uma equipe de funcionários para garantir que tudo estivesse impecável em sua ausência. Ao entrar pela enorme porta de mogno, a familiar fragrância de jasmim, que costumava perfumar o ambiente, parecia ter desaparecido. O ar estava pesado, quase como se a casa tivesse ficado abandonada. Estranho. Onde estão todos? Pensou ele, franzindo a testa. Gabriel chamou pelo caseiro, João, e pela governanta, Dona Vera, mas ninguém respondeu. Ele percorreu o imenso hall de entrada, observando cada detalhe com atenção. O chão de mármore ainda brilhava, as cortinas de seda continuavam intocadas, mas algo parecia fora do lugar. A mansão tinha uma vibração diferente, como se abrigasse algo ou alguém. Subiu as escadas para o andar superior, onde ficavam os quartos. Ao abrir a porta do seu, a sensação de incômodo aumentou. O quarto parecia exatamente como ele o deixará, mas um detalhe chamou sua atenção. Uma xícara de café ainda morna estava sobre a mesa de cabeceira. Gabriel sentiu um arrepio percorrer a espinha. Alguém esteve aqui, ou ainda está, murmurou para si mesmo. Ele verificou o banheiro e o closet, mas não encontrou nada fora do lugar. No entanto, a inquietação não o abandonava. Decidiu investigar o resto da casa, munido de uma pequena faca que encontrou na cozinha. O milionário, embora acostumado ao luxo e ao conforto, nunca deixava de lado a prudência. Afinal, dinheiro também trazia inimigos. Enquanto explorava a mansão, ouviu um ruído vindo do sótão. Gabriel parou abruptamente, prendendo a respiração. O som era baixo, mas inconfundível. Passos leves, quase como os de alguém tentando passar despercebido. "Quem está aí?" gritou ele, sua voz ecoando pelas paredes. O silêncio voltou, mas foi logo interrompido por um leve estalo, como se alguém tivesse esbarrado em algo. Gabriel subiu as escadas que levavam ao sótão. A cada degrau seu coração batia mais forte. Ele abriu a porta com cautela e acendeu a luz. Nada. Apenas caixas empilhadas e móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Apesar disso, uma janela estava aberta, deixando entrar uma brisa fria. Gabriel fechou a janela, mas não deixou de sentir que estava sendo observado. Decidido a descobrir o que estava acontecendo, ele instalou câmeras de segurança em locais estratégicos da mansão naquela mesma noite. Já era tarde quando terminou, e o cansaço dominou. Ele se jogou na cama, mas o sono não veio fácil. A sensação de que não estava sozinho o perseguia. Na manhã seguinte, Gabriel foi revisar as gravações das câmeras. A maior parte delas mostrava o interior da casa vazio, mas, por volta das 3 da madrugada, algo chamou sua atenção. Uma figura feminina atravessava o corredor, silenciosa e quase como um fantasma, indo em direção à cozinha. Ele pausou o vídeo, ampliando a imagem. Era uma mulher jovem, cabelos desgrenhados e roupa simples, quase como se fosse uma moradora de rua. Gabriel sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. "Quem diabos é você? E como conseguiu entrar aqui?" disse ele para a tela. Sem perder tempo, decidiu verificar o porão, um local que raramente era usado. Era o único lugar na casa onde ele não havia olhado. Pegou um bastão de beisebol, sentindo-se ridículo por estar tão nervoso em sua própria casa, e desceu as escadas para o porão. A escuridão era quase absoluta, mas ele logo encontrou o interruptor de luz. O que viu fez seu estômago revirar. Uma cama improvisada estava montada em um canto do porão, com cobertores velhos e um travesseiro. Ao lado, havia uma sacola com roupas e alguns alimentos. Parecia que alguém estava vivendo ali há semanas, talvez até meses. Mas o que o deixou mais intrigado foi um caderno aberto sobre uma pequena mesa. Nele, havia anotações detalhadas sobre os hábitos de Gabriel. As páginas listavam os horários em que ele saía, os lugares que frequentava, até os pratos que ele mais gostava. Ele folheou as páginas, sentindo-se cada vez mais exposto e vulnerável. Aquilo era mais do que uma invasão. Era uma obsessão. Gabriel subiu correndo as escadas e trancou a porta do porão. Precisava de um plano.
Alguém estava vivendo em sua casa, espreitando, estudando, e ele precisava descobrir quem era essa pessoa, e por quê. Na manhã seguinte, Gabriel despertou com os primeiros raios de sol entrando pelas janelas do quarto. Apesar do luxo de sua cama e do conforto ao redor, sentia-se exausto. A descoberta do porão na noite anterior não lhe saía da cabeça. Ele decidiu que não podia mais adiar uma ação direta. Pegou o celular e fez uma ligação. João, preciso que você venha à mansão imediatamente. Traga também Dona Vera. Quero todos aqui hoje. Algo muito sério aconteceu. Do outro lado da linha, o caseiro respondeu hesitante, mas Gabriel interrompeu qualquer tentativa de desculpa. Não aceito desculpas. Vocês deviam estar cuidando disso enquanto eu estava fora. Ele desligou sem esperar mais. Enquanto aguardava a chegada dos funcionários, Gabriel se obrigou a encarar novamente o porão. Desta vez, munido de um revólver que guardava para emergências, desceu as escadas devagar, sentindo cada degrau Ranger sob seus pés. A porta continuava trancada, mas ao abri-la, encontrou algo que fez seu sangue gelar. O colchão improvisado estava desfeito, as roupas haviam sumido e o caderno. O caderno estava rasgado em pedaços no chão. Alguém tinha estado ali, possivelmente enquanto ele dormia. A ideia de que uma estranha poderia caminhar livremente por sua casa durante a noite era perturbadora. Ele se abaixou e pegou os pedaços de papel. Algumas partes ainda estavam legíveis. Em uma delas, leu algo que fez sua respiração acelerar. Ele nunca percebe. Ele acha que está seguro. Quem é você? Murmurou para si mesmo. Uma pontada de medo, misturada com raiva, dominou. Gabriel estava determinado a pegar aquela mulher, custasse o que custasse. Pouco depois, João e Dona Vera chegaram. Ambos pareciam apreensivos, especialmente ao ver o semblante tenso de Gabriel. Ele os levou para a sala de estar e, sem rodeios, mostrou a gravação da câmera de segurança. Vocês têm algo a me dizer? Perguntou ele, a voz baixa e carregada de suspeita. João ficou pálido, enquanto Vera apertava as mãos nervosamente. Foi ela quem falou primeiro. Seu Gabriel, eu juro que não sei como isso aconteceu. Nunca vi essa mulher antes. A sinceridade em sua voz era convincente, mas Gabriel não estava disposto a confiar tão facilmente. João, e você? Alguma explicação? O caseiro negou com a cabeça, gaguejando algumas palavras sobre como sempre trancava tudo antes de sair. Gabriel sabia que precisava de mais do que promessas. Ele deu um ultimato: quero que reforcem a segurança. Tragam um chaveiro para mudar todas as fechaduras e contratem seguranças armados. E enquanto isso, ninguém sai daqui. Os funcionários assentiram, apressando-se para executar as ordens. Gabriel, por sua vez, decidiu que precisava investigar por conta própria. Contratar seguranças era uma medida preventiva, mas ele queria respostas imediatas. Quem era aquela mulher? Como ela entrou? E, mais importante, por que estava ali? Naquela noite, Gabriel revisou as gravações das câmeras em tempo real, sem conseguir tirar os olhos da tela. Durante horas, nada aconteceu. O silêncio era absoluto. A mansão parecia vazia. Mas, às 3 da madrugada, novamente no mesmo horário da noite anterior, ele viu algo. A mesma figura feminina surgiu no vídeo, mas desta vez ela parecia mais ousada. Parou no meio do corredor, olhou diretamente para a câmera e fez algo inesperado. Um gesto de silêncio, levando o dedo aos lábios. Gabriel congelou. Ela sabia que estava sendo observada. Ela sabia que ele a estava vendo. Num impulso, Gabriel pegou o revólver e correu para o corredor. Mas, ao chegar lá, não havia ninguém. Ele verificou cada quarto, cada canto, mas era como se a mulher tivesse desaparecido no ar. A tensão aumentava a cada passo, e o milionário começou a duvidar de sua sanidade. Cansado, mas obstinado, ele voltou para o escritório e analisou as gravações de novo. Notou algo que não havia percebido antes. A mulher sempre parecia sair de um ponto específico, uma parede no final do corredor. Gabriel se levantou imediatamente e foi até o local. A parede era sólida, feita de tijolos aparentes, como o restante da mansão. Ele bateu nela algumas vezes, tentando ouvir algum som oco. Nada. Mas algo o incomodava. Uma rachadura quase imperceptível no rodapé chamou sua atenção. Ao pressioná-la, um clique ecoou, e uma pequena porta secreta se abriu, revelando um corredor estreito e escuro. Que diabos? Sussurrou Gabriel, entrando cautelosamente. O corredor era curto, levando a uma sala pequena e abafada. Dentro, encontrou mais evidências da presença da estranha.
uma garrafa d'água, um cobertor e um livro de capa preta com páginas cheias de rabiscos. Eram desenhos. A maior parte deles mostrava mansão, incluindo cômodos que até Gabriel quase nunca usava. Mas o mais perturbador era um desenho em particular: Gabriel dormindo em sua cama. Ele fechou o livro, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no pequeno espaço. Era claro agora que essa mulher não era apenas uma intrusa. Ela tinha um plano, algo muito maior do que ele podia entender naquele momento. E ela não estava fugindo. Não. Ela estava jogando. O milionário deixou a sala e trancou a entrada secreta, mas sabia que não podia ignorar o que tinha visto. Aquela mulher não era uma invasora comum. Ela estava na casa por um motivo específico, e Gabriel precisava descobrir qual era antes que fosse tarde demais. A manhã seguinte começou com uma atmosfera pesada na mansão. Gabriel não conseguia apagar da mente a imagem daquela mulher, seus olhos sombrios e o gesto de silêncio feito diretamente para a câmera. Cada passo que dava pela casa parecia cercado de uma presença invisível, como se fosse observado por todos os ângulos. Ele tomou um café amargo enquanto revisava suas opções. Contratar seguranças não seria suficiente. Essa mulher parecia conhecer a casa melhor do que ele próprio. Isso indicava que sua presença ali não era fruto de um acaso. Gabriel tinha a sensação de que estava sendo manipulado, conduzido a algum tipo de confronto inevitável. Foi então que decidiu montar uma armadilha. Naquela tarde, Gabriel chamou um especialista em sistemas de segurança. Sem revelar os detalhes da presença da estranha, ele explicou que precisava de câmeras ocultas em lugares estratégicos, onde ninguém esperaria encontrá-las, inclusive dentro do porão e na passagem secreta que havia descoberto. Também mandou instalar sensores de movimento nas portas e janelas. Enquanto supervisionava a instalação, Gabriel notou algo curioso. Dona Vera e João pareciam desconfortáveis, trocando olhares frequentemente. Ele decidiu confrontá-los. "Vocês sabem mais do que estão me dizendo?" perguntou ele, com um tom de voz baixo, mas ameaçador. "Porque se eu descobrir que alguém aqui está ajudando essa mulher, vai ser muito pior." Os dois negaram veementemente, mas a inquietação nos rostos deles era evidente. Gabriel resolveu não insistir. Se um deles estava envolvido, descobriria logo. Com as novas câmeras instaladas e os sensores funcionando, Gabriel esperou a noite cair. Desta vez, decidiu agir diferente. Para enganar a intrusa, deixou todas as luzes apagadas e foi para o escritório, onde acompanharia as imagens das câmeras em tempo real. As horas passaram devagar. À medida que a madrugada se aproximava, o suspense aumentava. Gabriel estava concentrado nas telas quando, de repente, algo chamou sua atenção. A câmera do porão captou um movimento. Ele clicou na transmissão e viu uma figura entrando pela passagem secreta que ele havia trancado no dia anterior. "Como ela conseguiu abrir isso?" murmurou, sentindo a adrenalina tomar conta. A mulher parecia calma, movendo-se com familiaridade. Ela carregava uma mochila pequena e uma lanterna, iluminando o caminho enquanto vasculhava o porão. Gabriel não perdeu tempo. Pegou o revólver e desceu as escadas, desta vez preparado para confrontá-la diretamente. O porão estava mais escuro do que o habitual. A única luz vinha da lanterna que a mulher segurava. Gabriel entrou silenciosamente, tentando não alertá-la. Sua respiração estava pesada, mas ele se obrigou a manter o controle. Quando se aproximou o suficiente, apontou a arma. "Pare aí!" gritou. A mulher congelou por um instante, mas não parecia surpresa. Lentamente, virou-se para ele, revelando um rosto pálido e olhos fundos, quase sem vida. Apesar da tensão no ambiente, ela abriu um sorriso que fez Gabriel estremecer. "Você finalmente me encontrou", disse ela, com a voz baixa e rouca. Gabriel apertou o revólver com mais força. "Quem é você? O que está fazendo na minha casa?" Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, deu um passo à frente, ignorando a arma apontada para ela. "Você não percebeu ainda, não é? Eu conheço cada canto desta casa. E conheço você, Gabriel." O milionário sentiu um frio na espinha. "Isso não responde nada. Como entrou aqui? O que quer de mim?" A mulher suspirou, como se a paciência estivesse se esgotando. "Eu estava aqui antes de você. Essa casa não é sua, Gabriel. Nunca foi." As palavras dela soaram absurdas, mas carregavam uma convicção perturbadora. Gabriel deu um passo atrás, mantendo a arma apontada. "Chega de joguinhos. Quero que saia agora ou..." Antes que pudesse terminar a frase, um barulho alto ecoou do andar superior. Um som como vidro quebrando. Gabriel se virou instintivamente, mas quando voltou a olhar para o lugar onde a mulher estava,
Ela havia desaparecido. Ele subiu correndo, revistando cada cômodo, mas não encontrou ninguém. Era como se ela tivesse evaporado. Mais uma vez, a sensação de ser manipulado dominou. Ela parecia sempre estar um passo à frente, como se antecipasse cada movimento seu. Ao voltar ao porão, encontrou algo novo sobre a mesa improvisada. Um pedaço de papel com uma frase escrita à mão. A verdade está onde você menos espera. Gabriel amassou o bilhete, a raiva fervendo em suas veias. Ele sentia que estava sendo testado, desafiado, mas não sabia por quê. Quem era aquela mulher? Como ela conseguia entrar e sair da casa sem ser detectada? E, principalmente, qual era o objetivo dela? Naquela noite, Gabriel decidiu que precisava de reforços. Ligou para um velho amigo, Rodrigo, que havia trabalhado anos como investigador particular. Ele explicou a situação, omitindo os detalhes mais embaraçosos, e pediu ajuda. Isso não é uma invasão comum, disse Gabriel. Essa mulher parece saber coisas sobre mim, sobre a casa. Quero que descubra tudo o que puder. Rodrigo prometeu começar imediatamente. Enquanto esperava por respostas, Gabriel sabia que precisava continuar investigando por conta própria. A cada dia, a tensão aumentava, e o milionário sentia que estava se aproximando de algo maior, algo que poderia mudar tudo o que acreditava sobre si mesmo e sobre sua mansão. Aquela mulher não estava ali por acaso. Ela tinha um propósito, e Gabriel estava determinado a descobri-lo, mesmo que isso levasse a encarar verdades que ele nunca quis enfrentar. Na manhã seguinte, Gabriel foi acordado por uma ligação de Rodrigo, o investigador particular. A voz no telefone era direta e carregada de urgência. Gabriel, encontrei algo. Preciso que você venha até meu escritório agora. Sem hesitar, Gabriel vestiu-se rapidamente e saiu. Apesar de tentar manter a compostura, o medo e a curiosidade consumiam-no por dentro. Quem era aquela mulher? E por que parecia saber tanto sobre ele? O escritório de Rodrigo ficava em um prédio discreto no centro de São Paulo. Gabriel entrou, e seu amigo estava à sua espera com um dossiê em mãos. Eu puxei os registros da sua propriedade, começou Rodrigo, enquanto abria o dossiê. E parece que essa mansão tem uma história que você provavelmente não conhece. Gabriel franziu a testa. Ele havia comprado a casa anos atrás, diretamente de uma corretora de imóveis. Nunca se interessara pelos antigos donos. Tudo o que importava era o luxo e a localização. Antes de você, a mansão pertencia à família Albuquerque, continuou Rodrigo. Uma família muito rica, mas com um histórico problemático. O patriarca, Carlos Albuquerque, construiu a casa nos anos 80. Ele vivia com a esposa e a filha, mas um acidente trágico mudou tudo. Que tipo de acidente? Perguntou Gabriel, sua voz tensa. A filha, Isabela, desapareceu dentro da própria casa quando tinha 12 anos. Isso causou um colapso na família. A mãe morreu pouco tempo depois, supostamente de depressão, e Carlos foi internado em uma clínica psiquiátrica. A mansão ficou abandonada por anos antes de ser vendida. Gabriel sentiu um arrepio. E o que aconteceu com a menina? Nunca foi encontrada. As palavras pairaram no ar como uma sombra. Gabriel tentou processar as informações, mas algo não fazia sentido. Você acha que essa mulher é Isabela? Mas isso seria impossível. Ela teria quase 40 anos agora. Rodrigo deu de ombros. Pode ser. Mas o que me intriga é porque ela está tão interessada em você. O que você tem a ver com tudo isso? Essa era a pergunta que Gabriel não conseguia responder. De volta à mansão, Gabriel começou a observar tudo com um olhar diferente. Cada cômodo, cada parede, parecia conter segredos que ele nunca havia notado antes. Ele pegou uma lanterna e desceu novamente ao porão, determinado a explorar mais a fundo. Dessa vez, Gabriel inspecionou cada canto, movendo caixas e móveis velhos. Foi então que encontrou algo que parecia fora do lugar. Uma pequena porta de ferro no chão, quase invisível, coberta por uma camada de poeira. Ele tentou abri-la, mas estava trancada. Sem perder tempo, ligou para um chaveiro, que chegou em menos de 1 hora. Com algumas ferramentas e esforço, o homem conseguiu abrir a porta, revelando uma escada que descia ainda mais fundo. O cheiro de mofo e a escuridão total deixaram claro que aquele lugar não era acessado há décadas. Gabriel desceu devagar, o coração batendo como um tambor. No fim da escada, encontrou um corredor estreito e úmido, cujas paredes estavam cobertas de marcas de mãos. Ele apontou a lanterna para os desenhos e percebeu que eram marcas infantis, pequenas mãos, como as de uma criança. No final do corredor, havia uma sala circular. No centro,
Uma cadeira antiga estava cercada por desenhos espalhados no chão, todos feitos com giz colorido. Gabriel pegou um deles e sentiu o sangue gelar. O desenho mostrava um homem alto segurando uma menina pela mão, ambos em frente à mansão. "O que é isso?" sussurrou para si mesmo. Foi então que ele ouviu um som, passos leves vindos do corredor. Gabriel virou-se abruptamente, mas não viu ninguém. "Quem está aí?" gritou, sua voz ecoando pelas paredes. O silêncio foi a única resposta. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Sentia que estava sendo conduzido, peça por peça, a um quebra-cabeça macabro. Decidiu voltar ao dossiê de Rodrigo, buscando mais detalhes sobre a família Albuquerque. Foi quando encontrou algo que o deixou sem ar, uma foto antiga de Isabela, a menina desaparecida. Seus olhos eram inconfundíveis. Eram os mesmos olhos da mulher que agora assombrava sua casa. "Impossível", murmurou, folheando freneticamente o dossiê. Outra informação chamou sua atenção. Isabela tinha um irmão mais velho, Henrique, que morreu em um acidente de carro meses antes de seu desaparecimento. No entanto, havia rumores de que o acidente não fora tão simples quanto parecia. Alguns diziam que Henrique estava envolvido em algo sombrio, algo que poderia ter levado à tragédia da família. Nos dias seguintes, Gabriel contratou uma equipe para investigar o subsolo da mansão. Eles confirmaram que o corredor e a sala circular eram parte de uma construção original, possivelmente usada como abrigo ou esconderijo. Mas não encontraram nada que explicasse o desaparecimento de Isabela, ou o motivo de alguém ainda estar interessado na casa. Enquanto isso, as aparições da mulher continuavam. Gabriel percebeu que ela estava ficando mais ousada, deixando rastros deliberadamente. Um dia, encontrou um recado escrito no espelho do banheiro em letras grandes: "Você está pronto para a verdade?" Ele sabia que estava sendo levado a algo maior. Cada pista parecia apontar para um segredo enterrado no passado da mansão, algo que agora o envolvia diretamente. Mas a pergunta que mais o atormentava era: por quê? Ele precisava encarar aquela mulher novamente. Ela tinha as respostas. E Gabriel estava disposto a ir até o limite para descobri-las. Gabriel sabia que estava chegando a um ponto crítico. Cada pista deixada pela mulher não era apenas um desafio, mas um convite para algo maior, e possivelmente mais perigoso. Ele percebeu que a única forma de acabar com o ciclo de manipulação era confrontá-la cara a cara, mas dessa vez sob seus próprios termos. Naquela noite, Gabriel decidiu montar sua armadilha final. Ele desativou algumas câmeras estrategicamente, deixando o porão como o único lugar vulnerável. Sua ideia era simples: fazer parecer que aquele era o momento perfeito para a intrusa agir. Além disso, posicionou-se no escritório, monitorando silenciosamente as imagens e aguardando qualquer sinal de movimento. Por volta das 3 da manhã, a câmera do porão mostrou um flash de movimento. Gabriel ficou imóvel, observando enquanto a figura da mulher emergia da passagem secreta mais uma vez. Ela parecia tranquila, como se soubesse que estava sendo observada e não se importasse. Mas, dessa vez, Gabriel estava preparado. Ele saiu do escritório silenciosamente, desceu as escadas e entrou no porão. A mulher estava de costas para ele, vasculhando algo em uma caixa antiga. Gabriel apontou o revólver e falou com firmeza: "Acabou. Não há mais para onde correr." A mulher não se virou imediatamente. Em vez disso, respondeu com uma voz calma, quase gentil: "Finalmente, você teve coragem de me encontrar." Gabriel sentiu um misto de raiva e confusão. "Quem é você? E o que quer de mim?" Ela se levantou lentamente e virou-se para encará-lo. Seus olhos eram intensos, quase hipnotizantes. "Você sabe quem eu sou, Gabriel. Você só não quer admitir." "Eu não sei de nada", gritou ele, mantendo a arma firme. "Pare de jogar com a minha mente." Ela deu um passo à frente, ignorando completamente a arma apontada para ela. "Tudo que eu quero é que você lembre. Lembre do que aconteceu aqui antes de esta casa ser sua." Gabriel ficou paralisado. Lembrar? Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu antes. Com a família que viveu aqui. Isso não tem nada a ver comigo. A mulher suspirou, quase com pena. "Você está errado. Essa casa guarda memórias que não pertencem apenas aos outros, Gabriel. Elas pertencem a você também." As palavras dela desencadearam uma onda de lembranças confusas. Gabriel sentiu um peso no peito, como se algo estivesse sendo puxado das profundezas de sua mente. De repente, flashes de imagens passaram diante de seus olhos. Uma escadaria escura, o som de uma risada infantil e um rosto, o rosto de uma menina, sorrindo para ele. Ele abaixou a arma, atordoado. "Não,
Isso não faz sentido. Eu nunca morei aqui antes de comprar esta casa. Você está mentindo. A mulher deu mais um passo à frente, ficando a poucos centímetros dele. Você acha que comprou esta casa porque foi um acaso? Não foi. Alguma coisa trouxe você de volta. Alguma coisa que você enterrou há muito tempo. Gabriel recuou, tentando processar o que estava ouvindo. Eu não me lembro de nada. Quem é você, afinal? Ela estendeu a mão, como se quisesse tocá-lo, mas parou no meio do gesto. Meu nome é Isabela. O nome bateu como um raio. Era impossível, mas ao mesmo tempo fazia todo sentido. Gabriel olhou para ela, os olhos arregalados. Você está dizendo que é a menina que desapareceu? Mas isso foi há décadas. Você não pode ser ela. Isabela sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. O tempo é uma coisa estranha nesta casa, Gabriel. Algumas coisas nunca vão embora. Você, mais do que ninguém, deveria saber disso. Gabriel começou a se sentir sufocado. A sala parecia se fechar ao seu redor. Ele largou o revólver no chão, incapaz de segurar o peso das revelações. Por que eu? O que você quer de mim? Ela inclinou a cabeça, o olhar ainda fixo nele. Quero que você se lembre do que aconteceu. Quero que enfrente a verdade. Gabriel balançou a cabeça, quase em desespero. Eu não sei do que você está falando. Eu não sei. Isabela deu um passo para trás, mergulhando novamente na escuridão do porão. Você saberá, Gabriel. Em breve, tudo fará sentido. Mas primeiro, você precisa encarar o que está escondido. Antes que ele pudesse reagir, ela desapareceu na passagem secreta, deixando sozinho com seus pensamentos caóticos. Na manhã seguinte, Gabriel ligou para Rodrigo novamente. Ele precisava de mais informações, algo que conectasse os eventos ao que Isabela estava dizendo. Rodrigo prometeu aprofundar a investigação, mas alertou Gabriel para não tomar nenhuma decisão precipitada. Enquanto aguardava, Gabriel voltou ao porão, determinado a encontrar o que Isabela queria que ele visse. Ele começou a desmontar as paredes, quebrando tijolos com as próprias mãos, ignorando o cansaço e a dor. Finalmente, encontrou algo escondido dentro de uma cavidade, uma caixa de madeira envelhecida. Com as mãos trêmulas, Gabriel abriu a caixa. Dentro, havia fotos antigas, desenhos infantis e um diário. Ele folheou as páginas, e seu coração parou ao reconhecer algo. Um desenho de si mesmo, mais jovem, segurando a mão de uma menina. No rodapé, havia uma frase escrita em letras infantis: Eu e meu amigo Gabriel. A mente de Gabriel foi inundada por memórias que ele havia reprimido por anos. Ele se lembrou de visitar a mansão quando era criança, na época em que pertencia aos Albuquerque. Ele era amigo de Isabela. Eles brincavam juntos no porão, compartilhavam segredos. E então, algo terrível aconteceu. A lembrança final ainda estava trancada em algum lugar dentro dele, mas Gabriel sabia que estava prestes a confrontá-la. Ele entendia agora que Isabela não estava atrás de vingança. Ela queria que ele se lembrasse. Mas por quê? O que exatamente ele havia esquecido? A resposta estava próxima, e Gabriel sabia que não poderia fugir dela. A descoberta no porão deixou Gabriel em um estado de completo desespero. Ele sabia que algo terrível havia acontecido na mansão, algo que ele tinha enterrado profundamente em sua mente. Agora, o peso dessas memórias reprimidas começava a emergir, fragmentado e doloroso. Naquela manhã, Rodrigo ligou novamente, desta vez com um tom mais sombrio. Gabriel, acho que encontrei algo que você precisa ver. E não sei como dizer isso, mas você está mais envolvido nisso do que imagina. Gabriel dirigiu até o escritório de Rodrigo com as mãos suando e a mente rodopiando. Quando chegou, Rodrigo colocou diante dele uma pasta de documentos e fotos antigas. Essas são transcrições de entrevistas feitas pela polícia na época do desaparecimento de Isabela, explicou Rodrigo. E o seu nome aparece aqui. Gabriel pegou os papéis, a mão trêmula. Entre as transcrições, havia um depoimento de Carlos Albuquerque, o patriarca da família. Gabriel era o único amigo de Isabela. Eles brincavam juntos quase todos os dias, mas depois do acidente com Henrique, ele nunca mais apareceu. Não sabemos o que ele viu ou ouviu, mas ele pode saber mais do que está contando. Gabriel fechou os olhos, sentindo a sala girar. Isso não faz sentido. Eu era só uma criança. Como poderia estar envolvido no desaparecimento dela? Rodrigo apontou para outra página. Não estou dizendo que você causou isso, Gabriel. Mas parece que você estava lá quando algo aconteceu.
Você era próximo o suficiente da família para ser parte da história que eles esconderam. De volta à mansão, Gabriel sabia que não poderia mais evitar as memórias que estavam tentando emergir. Ele passou o dia inteiro no porão, lendo o diário encontrado na caixa. As páginas eram cheias de desenhos e pensamentos escritos por Isabela. Em uma página específica, Gabriel encontrou algo que o fez estremecer. Hoje, Gabriel disse que Henrique está bravo. Ele disse que não gosta que eu fique aqui no porão. Mas eu não me importo. O porão é nosso esconderijo. Ele não pode me pegar aqui. Henrique. O nome trouxe um turbilhão de sensações confusas. Gabriel lembrou-se vagamente do irmão mais velho de Isabela, uma figura intimidadora, sempre de cara fechada. Mas o que ele poderia ter feito? Ele continuou lendo. Na última página do diário, as palavras eram mais inquietantes. Gabriel disse que vai me proteger. Ele prometeu. Mas estou com medo. Henrique disse que se eu contar, ele vai me machucar. Não quero que Gabriel saiba. Vou ficar aqui até ele ir embora. A confusão de Gabriel começou a clarear. Ele se lembrou de como, na infância, costumava brincar no porão com Isabela, criando histórias de fantasia e compartilhando segredos. Mas então, um dia, ela simplesmente desapareceu. Ele tentou perguntar sobre ela aos adultos, mas foi rapidamente afastado da situação. Seus pais o levaram embora, dizendo que não era mais seguro. Naquela noite, Gabriel teve um pesadelo terrível. Ele estava novamente no porão, mas desta vez como adulto, observando uma cena de sua infância. Ele viu Isabela escondida em um canto, chorando, enquanto uma figura masculina alta e sombria se aproximava dela. Henrique. A figura gritava algo, mas Gabriel não conseguia entender. Tudo o que ele sabia era que havia pavor nos olhos de Isabela. De repente, a figura de Henrique virou-se para ele, e Gabriel acordou suando e ofegante. Mas a visão do sonho trouxe uma nova memória. Ele se lembrou de ter visto Henrique arrastando Isabela escada acima na noite em que ela desapareceu. E então, o silêncio. Ele nunca contou a ninguém. Meu Deus! Eu sabia disso o tempo todo, murmurou Gabriel, com a voz tremendo. Ele se lembrou de prometer protegê-la, mas, no momento crucial, ficou paralisado pelo medo. Determinando-se a buscar respostas finais, Gabriel explorou ainda mais os registros deixados por Rodrigo. Um detalhe específico chamou sua atenção. Henrique morreu em um acidente de carro pouco depois do desaparecimento de Isabela. Isso explicava por que as investigações nunca foram conclusivas. Sem um suspeito vivo, o caso esfriou e acabou esquecido. Agora, Gabriel sabia que a verdade estava enterrada em algum lugar da mansão. Ele precisava desenterrá-la, não apenas para entender o que havia acontecido, mas para libertar Isabela, e a si mesmo, do peso dessa história. Enquanto vasculhava os cômodos do andar superior, Gabriel encontrou uma porta que nunca tinha notado antes. Ela ficava escondida atrás de uma estante, quase como se tivesse sido intencionalmente esquecida. Ele usou uma chave encontrada no porão para abri-la, revelando um pequeno quarto cheio de objetos antigos da família Albuquerque. No centro do quarto, havia uma cama com lençóis empoeirados, uma boneca largada no travesseiro e um armário. Gabriel abriu o armário e, no fundo dele, encontrou algo que o fez recuar de horror. Roupas infantis que combinavam com as de Isabela no último dia em que foi vista, ainda penduradas, como se ela estivesse prestes a voltar. Ao virar-se, Gabriel viu Isabela na porta, encarando com os olhos profundos e cheios de mágoa. Dessa vez, ela parecia mais real do que nunca. Você finalmente se lembrou, disse ela, com uma voz que misturava tristeza e alívio. Gabriel sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu tentei, eu queria protegê-la, mas eu falhei. Ela deu um passo à frente. Você era apenas uma criança, Gabriel. Não podia me salvar naquela noite. Mas pode me libertar agora? Gabriel assentiu, mas não sabia exatamente o que fazer. Isabela aproximou-se dele, colocando a mão fria sobre a dele. A verdade está enterrada aqui. Você sabe onde procurar. Foi então que Gabriel compreendeu. Ele precisava voltar ao porão, e desta vez, cavar mais fundo. Gabriel desceu ao porão mais uma vez, agora carregando ferramentas de escavação. Ele sabia que a resposta estava lá embaixo, enterrada sob os anos de silêncio e negação. Isabela o havia guiado até este ponto, mas agora era com ele. A lanterna iluminava as paredes úmidas enquanto ele inspecionava o espaço, procurando por algo que parecesse fora do lugar. Finalmente, seus olhos se fixaram em um ponto específico, o chão no centro da sala circular, onde ele encontrara os desenhos infantis. Havia uma diferença sutil na textura do concreto,
como se fosse uma camada posterior, cobrindo algo. Gabriel começou a trabalhar, usando uma marreta para quebrar o concreto. O eco das batidas preenchia o espaço claustrofóbico, cada golpe aproximando da verdade. Conforme os pedaços do chão se soltavam, um cheiro rançoso e pesado tomou conta do ambiente, fazendo recuar e cobrir o nariz. Finalmente, depois de horas de trabalho, ele atingiu algo sólido. Era uma tampa de madeira, desgastada e coberta de mofo. Gabriel hesitou, o coração martelando em seu peito. Sabia que, ao abrir aquilo, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele levantou a tampa, revelando um espaço escuro e estreito. Usando a lanterna, iluminou o interior e viu o que parecia ser uma pequena cova. No fundo, estavam restos humanos, fragmentos de ossos, cobertos por tecidos deteriorados pelo tempo. Gabriel caiu de joelhos, as mãos tremendo. Ele sabia quem era. Ele sabia que, depois de anos de incerteza, finalmente havia encontrado Isabela. A menina desaparecida estava ali o tempo todo, no coração da casa que ele chamava de sua. Enquanto processava a descoberta, Gabriel ouviu passos atrás dele. Ele se virou bruscamente e viu Isabela, parada na entrada do porão. Mas algo havia mudado. Ela parecia mais jovem, mais frágil, como se estivesse presa no momento de sua morte. Você encontrou, Gabriel, disse ela, com a voz trêmula. Agora você sabe o que aconteceu. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Por quê? Por que isso aconteceu com você? Isabela olhou para a cova, os olhos cheios de tristeza. Henrique estava com raiva. Ele dizia que eu era culpada pelo que aconteceu com nossos pais, que eles preferiam a mim. Naquela noite, ele me seguiu até aqui. Eu tentei me esconder, mas ele me encontrou. Ele disse que ninguém sentiria minha falta. Gabriel sentiu uma onda de ódio e tristeza ao ouvir aquelas palavras. Henrique, o irmão que deveria protegê-la, foi o responsável por sua morte. Mas havia algo que ainda o perturbava. E os adultos? Seu pai? Por que ninguém descobriu? Isabela suspirou. Meu pai sabia. Ele encontrou o que Henrique fez, mas preferiu esconder a verdade. Ele me enterrou aqui, no porão, para proteger o nome da família. Ele dizia que era melhor para todos. Gabriel sentiu um peso esmagador em seu peito. A família Albuquerque não apenas havia perdido Isabela. Eles haviam enterrado a verdade para sempre, criando um ciclo de dor que agora consumia até mesmo aqueles que vieram depois. Você não merecia isso, sussurrou Gabriel, as lágrimas caindo livremente. Eu prometi que iria te proteger, e falhei. Isabela se aproximou dele, os olhos mais gentis. Você era apenas uma criança, Gabriel. Não podia me salvar naquela noite. Mas agora, você pode me libertar. Como? Ele perguntou, desesperado. O que posso fazer para corrigir isso? Ela apontou para os ossos. Dê-me um enterro digno. Traga-me paz. Só assim, você também poderá seguir em frente. Nos dias seguintes, Gabriel organizou tudo para dar a Isabela um funeral apropriado. Ele entrou em contato com as autoridades, relatando a descoberta no porão. A mídia rapidamente se interessou pelo caso, trazendo à tona o mistério do desaparecimento da menina Albuquerque. Rodrigo ajudou a gerenciar a exposição pública, garantindo que Gabriel não fosse acusado de encobrir nada. A história chocou São Paulo, especialmente os moradores da Vila Olímpia, que nunca imaginaram que a mansão luxuosa escondia um segredo tão sombrio. O funeral de Isabela foi um evento pequeno, mas profundamente emocional. Gabriel assistiu enquanto o caixão era colocado no túmulo, cercado por flores. Ele sentiu um alívio misturado com tristeza. Finalmente, Isabela estava em paz. Naquela noite, de volta à mansão, Gabriel sentiu algo mudar. A casa, que antes parecia sufocante e carregada, agora parecia mais leve, quase acolhedora. Ele foi até o porão uma última vez, olhando para o espaço vazio onde os restos de Isabela haviam sido encontrados. Enquanto ele subia as escadas, ouviu uma risada infantil. Ele parou, virando-se lentamente. Na entrada do porão, viu Isabela, agora com a aparência de uma menina saudável e cheia de vida. Ela sorriu para ele. Obrigada, Gabriel, disse ela, antes de desaparecer como uma brisa. Gabriel sentiu um nó na garganta, mas também um alívio que nunca havia experimentado antes. Isabela estava finalmente livre, e ele também. A paz que Gabriel sentiu após o funeral de Isabela foi breve. Embora a mansão parecesse mais leve, algo mais sombrio começava a surgir. Ele logo percebeu que revelar a verdade havia mexido com forças maiores do que ele imaginava.
A história não terminava apenas com a descoberta de Isabela. Havia mais camadas enterradas no passado daquela casa e da família Albuquerque. Na manhã seguinte ao funeral, Gabriel foi acordado por uma batida forte na porta principal. Ao abrir, encontrou 2 homens uniformizados, investigadores da polícia, acompanhados de Rodrigo. Gabriel, eles têm algumas perguntas sobre o caso, disse Rodrigo, visivelmente desconfortável. Perguntas? Gabriel franziu a testa. Eu já contei tudo o que sabia. Os policiais não pareciam convencidos. Um deles, o mais velho, inclinou-se para a frente. É verdade que você frequentava essa casa quando era criança? Que tinha acesso ao porão onde os restos foram encontrados? Sim, respondeu Gabriel com cautela. Mas eu era apenas uma criança. Não sabia o que estava acontecendo. O investigador olhou para Rodrigo antes de continuar. Há algo que nos intriga. O porão tinha uma passagem secreta que estava lacrada há anos. Como exatamente você soube onde procurar? Gabriel sentiu um calafrio. Ele não poderia dizer que uma aparição o havia guiado até ali. Eu apenas segui meu instinto. Algumas coisas não pareciam certas. Então investiguei. Os policiais trocaram olhares céticos antes de finalmente deixarem a casa. Rodrigo ficou para trás, cruzando os braços. Gabriel, você precisa ser mais cuidadoso. Eles estão desconfiados de como você encontrou os ossos. Gabriel balançou a cabeça, frustrado. Eu não fiz nada errado, Rodrigo. Só quero que essa história termine. Terminar. Rodrigo suspirou. Acho que está apenas começando. Mais tarde, Gabriel começou a notar coisas estranhas novamente. As luzes piscavam com mais frequência, e ele ouvia passos pelo corredor no meio da noite. Mas agora, os passos não pareciam de uma criança. Eram mais pesados, arrastados, como se alguém estivesse rondando a casa com um propósito sombrio. Uma noite, enquanto revisava os documentos históricos da mansão, Gabriel encontrou algo que o fez gelar. Em uma fotografia antiga, tirada nos anos 1940, havia um grupo de pessoas reunidas no jardim. Entre elas, uma figura sombria chamou sua atenção, um homem alto, de olhar duro e ameaçador. Ele reconheceu aquele rosto imediatamente. Era Henrique. Ele virou a foto e leu a inscrição no verso. Família Albuquerque, 1942. Henrique, o herdeiro do legado. Gabriel sentiu o peso das palavras. Henrique não era apenas um irmão abusivo. Ele era a pedra angular de algo muito maior, algo que a família Albuquerque havia protegido por gerações. Nos dias seguintes, Gabriel se aprofundou na história da família. Ele descobriu que os Albuquerque tinham um passado marcado por segredos e tragédias. Desde o início do século XX, a mansão havia sido palco de eventos inexplicáveis, desaparecimentos, mortes misteriosas e rumores de práticas ocultas. Uma entrada no diário do patriarca original chamou sua atenção. O porão é o coração da casa. É onde tudo começa e termina. O que escondemos lá embaixo nos protege, mas também exige um preço. Gabriel sentiu um arrepio ao ler aquilo. Ele percebeu que o porão não era apenas um esconderijo, era o centro de algo macabro, algo que talvez estivesse além de sua compreensão. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Gabriel ouviu uma batida na porta de seu quarto. Ele se levantou com cuidado, pegando um objeto pesado para se defender. Ao abrir a porta, não havia ninguém. Mas, no chão, encontrou uma mensagem escrita com letras tortas, como se uma criança tivesse desenhado. Ele está vindo. Gabriel sentiu o sangue gelar. Ele sabia que não era Isabela. Algo mais estava na casa, algo ligado a Henrique e ao que havia acontecido no passado. Decidido a confrontar seus medos, Gabriel desceu ao porão mais uma vez. Desta vez, ele levou uma câmera e um gravador, determinado a registrar o que quer que encontrasse. Ao chegar lá, sentiu o ar pesado, quase sufocante. As paredes pareciam mais próximas, como se o espaço estivesse vivo. No centro do porão, onde havia escavado antes, encontrou algo novo, marcas no chão, formando um símbolo que ele não reconhecia. O gravador começou a captar ruídos, primeiro estática, depois sussurros. Ele tentou manter a calma, mas os sussurros ficaram mais altos, transformando-se em uma voz grave e autoritária. Você não deveria estar aqui. Gabriel girou a câmera na direção do som, mas não viu nada. Ainda assim, a presença era inegável. Ele sentiu uma pressão no peito, como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível. Quem é você? Ele gritou, a voz tremendo. A resposta veio em um sussurro gélido. Eu sou o herdeiro. Gabriel subiu correndo as escadas, o coração disparado.
Ele trancou a porta do porão e caiu no chão da sala de estar, tentando recuperar o fôlego. Estava claro que Henrique, ou algo ligado a ele, ainda assombrava a mansão. Isabela pode ter encontrado paz, mas Gabriel ainda não havia enfrentado o verdadeiro mal daquela casa. Enquanto refletia sobre o próximo passo, seu telefone tocou. Era Rodrigo. Gabriel, preciso que você venha até aqui agora. Descobri algo sobre Henrique, e acho que você não vai gostar. Gabriel saiu da mansão com pressa. O ar da noite fria na Vila Olímpia parecia mais sufocante do que nunca. Ele dirigiu até o escritório de Rodrigo, tentando controlar o pânico que dominava seu corpo. As palavras herdeiro e os acontecimentos no porão ecoavam em sua mente. Algo muito maior do que ele estava em jogo, e a figura de Henrique era a chave de tudo. Rodrigo recebeu com um olhar grave. Ele espalhou uma série de documentos e fotos antigas sobre a mesa, indicando que Gabriel se aproximasse. Precisamos conversar sobre Henrique. O que descobri é perturbador. Gabriel olhou para os papéis e fotos. Entre eles, havia um diário encadernado em couro com o nome Henrique Albuquerque gravado na capa. Rodrigo abriu o diário em uma página marcada e apontou para um trecho destacado. A linhagem dos Albuquerque é sagrada. A casa é mais do que uma herança. É um portal. O que está no porão deve ser protegido, mas também alimentado. É o preço de nosso legado. Gabriel sentiu um calafrio subir pela espinha. O que isso significa? Rodrigo continuou. Henrique acreditava que a mansão era uma espécie de canal entre o mundo dos vivos e algo além. Ele era obcecado com a ideia de que os segredos da família davam a eles poder e influência. Mas esse poder exigia sacrifícios. Ele mostrou outra página, onde Henrique havia desenhado símbolos semelhantes aos encontrados no porão. Ao lado, uma anotação dizia: "O inocente é o caminho. A pureza alimenta a passagem." Gabriel entendeu imediatamente. Isabela. Ela era o sacrifício. Rodrigo assentiu, hesitante. Sim. E parece que Henrique acreditava que era seu dever manter o equilíbrio, custasse o que custasse. Ele via Isabela como uma oferenda necessária para preservar o que ele chamava de ordem da casa. Gabriel se sentou, tentando processar tudo. Henrique havia matado a própria irmã não apenas por ódio, mas como parte de um ritual. Isso explicava o comportamento assustador dele e os segredos enterrados pela família. Mas por que isso ainda está acontecendo? Gabriel perguntou. Henrique está morto. Por que a casa ainda parece viva? Rodrigo pegou outro documento, um relatório médico da morte de Henrique. Aqui está o problema. Henrique morreu, mas não por acidente. O relatório indica que ele cometeu suicídio, e antes disso, deixou uma mensagem escrita no sangue: "Eu volto." Gabriel sentiu uma onda de pânico. Ele selou a própria alma na casa? Rodrigo deu de ombros. Tudo aponta para isso. A mansão é como um símbolo do poder dele. Mesmo depois da morte, ele ainda está ligado a ela. E, pelo que parece, ele não quer que você interfira. Ao voltar para a mansão naquela noite, Gabriel sentiu a atmosfera ainda mais pesada. Ele sabia que não estava sozinho. Cada sombra parecia mais profunda, cada ruído mais ameaçador. Ele decidiu que era hora de confrontar Henrique, ou o que quer que estivesse assombrando a casa. Ele desceu até o porão novamente, desta vez com uma determinação renovada. Armado com o diário de Henrique e um gravador, Gabriel começou a ler em voz alta os trechos que falavam do portal e do ritual. "O que você quer?" ele gritou, a voz ecoando pelo espaço frio. "Por que continua aqui?" A resposta veio como um rugido profundo e distante. O porão começou a vibrar, e Gabriel viu as paredes se enegrecerem, como se uma sombra estivesse tomando conta do lugar. No centro da sala, uma figura começou a se formar, alta, imponente, com olhos que brilhavam em um vermelho intenso. "Você não deveria ter mexido no que não entende", disse a figura, a voz reverberando como um trovão. Gabriel segurou o diário com força. "Você usou sua própria irmã. Você destruiu sua família." A figura riu, um som gutural e aterrorizante. "Eles eram apenas ferramentas. A casa exige sacrifícios, e eu dei o que ela precisava. Você não entende o que está protegendo." Gabriel tentou manter a calma. "Não vou permitir que isso continue. Isabela merecia paz, e agora é minha vez de acabar com isso." Henrique deu um passo à frente, e a sala pareceu encolher ao redor de Gabriel. "Você acha que pode me deter? Eu sou parte da casa, e a casa é parte de mim. Enquanto ela estiver de pé, eu também estarei." De repente, Gabriel se lembrou de algo que Isabela havia dito: "A verdade está enterrada aqui. Você sabe onde procurar."
Ele olhou ao redor, tentando entender o que ela quis dizer. Então, percebeu que o símbolo no chão era a chave. Ele precisava destruí-lo. Gabriel pegou a marreta que havia usado para abrir o chão anteriormente e começou a bater no símbolo. A figura de Henrique rugiu, avançando em sua direção, mas algo parecia contê-lo. A cada golpe que Gabriel dava, a figura se tornava menos sólida, mais instável. Pare! Henrique gritou, a voz agora cheia de desespero. Você não entende o que está fazendo. Mas Gabriel continuou, canalizando toda a sua raiva e dor. Finalmente, com o último golpe, o símbolo foi destruído. O porão foi tomado por um clarão brilhante, seguido por um silêncio absoluto. Quando Gabriel abriu os olhos, estava sozinho. A figura de Henrique havia desaparecido, e a atmosfera da casa parecia finalmente normal. Nos dias seguintes, Gabriel começou a reconstruir sua vida. Ele decidiu vender a mansão, mas não antes de garantir que o porão fosse completamente selado. Rodrigo ajudou a documentar tudo, para que o legado sombrio da família Albuquerque nunca fosse esquecido. Na última noite antes de partir, Gabriel teve um sonho. Ele estava no jardim da mansão, e Isabela apareceu novamente, mas desta vez sorrindo. Obrigada, Gabriel. Agora estamos livres. Quando ele acordou, sentiu pela primeira vez em anos uma verdadeira sensação de alívio. A casa, a história e os fantasmas do passado finalmente ficaram para trás. Gabriel estava de pé na entrada da mansão, observando a casa que, por tanto tempo, o havia aprisionado. A fachada, com suas paredes de tijolos vermelhos e as janelas de vidro emolduradas com madeira escura, parecia agora mais solitária do que nunca. Ele havia decidido seguir em frente e vender a propriedade, mas algo dentro dele ainda sentia que sua história com aquela casa não estava totalmente concluída. Ele fez uma última caminhada pelos corredores, lembrando-se das conversas com Rodrigo, dos momentos de desespero e medo, mas também das revelações sobre a verdade enterrada naquela casa. A mansão, que antes representava apenas dor e segredos, agora estava em silêncio. Gabriel sentiu um peso imenso se dissipando, mas uma sensação de vazio também o acompanhava. Rodrigo estava ao seu lado, observando as finalizações para a venda. Então, é isso. A casa vai para um novo dono. E nós seguimos nossas vidas. Gabriel assentiu, mas sentia que algo ainda faltava. É estranho. Por um lado, sinto que finalmente consegui pôr fim a tudo, mas ao mesmo tempo, não consigo deixar de me sentir incompleto. Rodrigo olhou para ele com uma expressão compreensiva. Você deu a Isabela a paz que ela merecia, Gabriel. E ao fazer isso, você também liberou a si mesmo. A casa vai continuar sendo o que é, mas agora você não precisa mais dela para definir quem você é. Gabriel sorriu, embora fosse um sorriso triste. Ele não tinha certeza se conseguiria se afastar completamente do peso de sua infância e das cicatrizes que a mansão havia deixado, mas Rodrigo estava certo. A casa já não o dominava mais. Na manhã seguinte, Gabriel fez a última viagem até a mansão, para dar uma última olhada antes de entregar as chaves ao novo proprietário. Quando chegou, percebeu algo peculiar. A casa estava diferente. Não apenas fisicamente, mas em uma sensação quase imperceptível no ar. Algo se misturava com o vento, uma brisa leve que sussurrava de um jeito quase familiar. Gabriel entrou, com o coração batendo mais rápido. Enquanto caminhava pelos corredores, ele sentiu a presença de algo, uma leveza, como se a casa tivesse exalado um suspiro profundo, como se estivesse finalmente liberando algo que havia estado preso por tanto tempo. Subiu as escadas até o segundo andar, onde sempre se sentirá mais atormentado. Não havia mais sombras nas paredes ou sussurros nos corredores. Tudo estava em paz. Ele entrou no quarto onde passará tantos momentos confusos e tristes. A janela estava aberta, e a luz da manhã banhava o quarto de uma maneira suave e reconfortante. Foi nesse momento que ele viu algo que o fez parar no lugar. No canto da sala, na mesa de cabeceira, estava o diário de Henrique. Mas não era o mesmo diário que ele havia encontrado antes, aquele que estava repleto de anotações e símbolos. Este parecia ser um diário pessoal, mais íntimo, com a capa de couro desgastada e sem marcas. Gabriel se aproximou e o pegou com uma sensação de inevitabilidade. Ele folheou as páginas, e o que encontrou foi um relato que o fez sentir um nó no estômago. Henrique, ao longo dos anos, falará sobre suas crenças e obsessões. Mas havia algo mais, uma última anotação que se destacava entre as palavras rabiscadas com pressa. O ciclo se completa. Quando a casa estiver vazia, a verdade será conhecida. O herdeiro final retornará. Gabriel sentiu uma dor aguda em seu peito.
O que Henrique havia escrito era mais do que uma obsessão. Era uma maldição que ele acreditava ser sua responsabilidade. Henrique não estava apenas tentando controlar o que estava por trás da casa, mas achava que seu sangue era o elo entre o passado e o futuro, entre os vivos e os mortos. Naquele momento, a porta se fechou com um estalo. Gabriel se virou e viu, em pé no corredor, a figura de uma mulher, Isabela. Mas ela não parecia a mesma. Seu rosto estava iluminado por uma luz suave, como se ela tivesse sido restaurada ao seu estado mais puro e tranquilo. Você fez a coisa certa, Gabriel, ela disse, com uma voz suave. Agora, você está livre. Gabriel não sabia o que dizer. Sentia que Isabela estava ali, mas também sentia que ela já não precisava mais da sua ajuda. Ela estava completa agora. E ele também. A casa, e tudo o que representava, havia chegado ao fim. Ele sentia uma conexão com ela, mas também sabia que não era mais prisioneiro daquele lugar. Eu nunca imaginei que conseguiria ajudá-la, ele respondeu, sua voz tremendo de emoção. Eu só queria que você encontrasse a paz. Isabela sorriu e deu um passo para frente, mais perto de Gabriel. Eu encontrei, e você também. Nós dois estamos livres agora. Henrique. Ele não pode mais nos machucar. O ciclo foi quebrado. Enquanto falavam, a luz ao redor de Isabela parecia intensificar-se, até que, lentamente, ela desapareceu, deixando uma sensação de serenidade no ambiente. Gabriel, com os olhos marejados, ficou ali por um momento, em silêncio, absorvendo tudo o que acabará de acontecer. Ele sabia que sua jornada com a casa tinha acabado. Não havia mais mistérios a desvendar, nem segredos a esconder. Ele pegou o diário de Henrique e o deixou no mesmo lugar onde o encontrou, antes de sair do quarto. Quando ele desceu as escadas, algo se quebrou dentro dele, um peso, uma carga que ele havia carregado por tanto tempo. Era como se a casa estivesse, de algum modo, agradecendo por ter finalmente liberado seus segredos. Agora, ela poderia descansar, assim como ele. Gabriel saiu pela porta da mansão pela última vez e olhou para trás. A casa, agora silenciosa e sem mais mistérios, parecia finalmente em paz. Ele deu um último suspiro profundo, sentindo o ar fresco de São Paulo invadir seus pulmões. Sabia que seu futuro estava pela frente, livre de sombras, livre do passado. E enquanto ele se afastava, a mansão de tijolos vermelhos na Vila Olímpia ficou para trás, sua história finalmente concluída. Mas, em algum lugar dentro de si, Gabriel sabia que as cicatrizes nunca desapareceriam completamente. A verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre faria parte dele. Mas, ao mesmo tempo, ele agora sabia como se libertar. Fim.